Bom dia, pessoal. Dando sequência no vídeo Apometria e Xamanismo que eu fiz. Eu sei que o som não é lá essas coisas, né? Mas são os dispositivos que eu tenho pelo momento, então eu vou continuar neles até concretizar melhorias sobre esses assuntos. Eu subdividi em 3 partes, né? Eu falei um pouco sobre o tratamento de maneira geral, pegou 20 minutos de vídeo. E aí eu vou fazer vídeos mais curtos falando sobre cada assunto. Então eu comecei falando sobre o assédio dos espíritos, né? Depois eu passei para traumas de vidas passadas e também falei de personalidade múltipla. Tem outros assuntos, mas eu falarei depois. Pois bem, vamos aprofundar um pouco o que é o assédio dos espíritos, para deixar isso de uma maneira clara e sem muito mistério, sem misticismo em cima dessas coisas. Então vamos lá. Esses espíritos são pessoas que nós conhecemos em vidas passadas e que tivemos alguns problemas com eles. Tá? Dentro dos processos de cura, a gente não julga nunca, a gente julga um espírito ou um paciente quem teve culpa. Não é uma questão, não é um tribunal, certo? Não é um tribunal. Nós não estamos aqui para discutir quem começou a briga e de quem é a culpa. Os processos de cura são rápidos. As entidades espirituais de luz, elas não estão fazendo um processo de justiça. O que elas querem é desatar esses nós. Elas querem entrar em ação para os processos de cura. Como é que nós fazemos isso? Separando os corpos. Vamos dizer assim, separando os corpos e colocando cada um no seu lugar, para que nesse lugar possa existir uma consciência. Então, o espírito precisa de consciência, né? E essa consciência vai ajudar ele a aceitar os processos e aceitar a luz, que é um melhor conforto. Então, eles vão parar de perseguir toda e qualquer pessoa, né? É óbvio que esses espíritos não tiveram só problemas conosco. E é óbvio que eles não são santos. Então, nesse processo de jogo de empurra, todos nós, né, hoje nós estamos aqui agora, mas amanhã nós vamos para o mundo espiritual. Então, o espírito não é o outro espírito, somos todos nós. Não há diferença. A diferença momentânea é que nós estamos aqui na Terra, hoje, vivendo essa vida, e que eles já viveram e eles estão lá. Então vamos lá, vamos tratar de cada coisa. O que acontece? É absolutamente normal essa relação entre o mundo espiritual e o mundo aqui na Terra. É absolutamente normal. O que faz com que isso se torne algo de muito excepcional é que as pessoas não estão bem informadas sobre esse assunto. Então o que acontece? Quando eu vou na casa do paciente e que eu faço aquela asepsia que eu tanto falei, eu tiro não somente aqueles que nos conheceram, como aqueles que, por algum motivo, e esses motivos não são poucos, tem uma variedade de motivos pelo qual um espírito ele fique na casa. Geralmente são, às vezes eu chamo espíritos de pessoas, mas na verdade são pessoas em outra dimensão. Então, são pessoas, né,
que estão doentes, que estão perdidas, que estão em conflitos, né? E que nos prejudicam ou propositalmente ou acidentalmente. Muitas vezes eles também são ignorantes, eles não sabem o mal que eles podem fazer para a gente. Uns sabem, outros não sabem. Nessa panela aí de sábio e não sábio, nós que estamos aqui agora, a gente recebe uma carga negativa, influências, né? Insônia, influências de pensamento, tristeza e por aí vai. Aí já me perguntaram, mas todas as pessoas são suscetíveis a essas sensibilidades? Algumas são suscetíveis de maneira radical e outras nem tanto. Vai depender muito de como elas estão, né? Como é que elas estão? Como é que elas estão a nível de consciência? Como elas estão a nível de sentimento? Como elas estão, se elas estão positivas ou negativas? Qual é a fase da vida que elas estão? Porque a fase da vida é que revela as coisas, não é? Nós nunca estamos num estado definitivo. Nós estamos definitivamente tristes, definitivamente agoniados, pessimistas. Nós estamos definitivamente felizes, definitivamente positivos. Isso não existe, tudo é temporário, uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo, né? Então, o que vale? O que vale é que, bom, é óbvio que uma pessoa que está se sentindo bem, que acha que está tudo bem, eu não vejo por que ela vai procurar falhas no seu sistema. Se você está se sentindo bem, não vejo por que você vai buscar socorro, né? Todo mundo busca socorro porque existe algo que está acontecendo, só que ela não sabe ou identifica o que é. Pois bem, quando um paciente me procura, é porque ele não está se sentindo bem e ele foi encaminhado através de outras pessoas que fizeram tratamento comigo ou através de terapeutas que estão em outra área e que recomendam de vir me buscar para poder resolver o que eles têm. O que eles têm eu não sei, eu vou na casa deles, o que eu faço? Padrão, né? Eu limpo a casa e depois eu limpo ele, vamos dizer assim, a nível de expurgo espiritual. Então na casa tem algumas entidades, elas podem ser de vidas passadas ou podem ser passageiras. Eu não estou preocupado em determinar o que é, o que não é, de onde veio. As coisas têm que ser muito rápidas, elas têm que ser efetivas. E a gente ficar discutindo ou eu ficar passando mensagem para um paciente que está doente, que está triste, que é alguém que ele conheceu e que ele fez isso para ele, para quê? Para ele ficar com um sentimento de culpa, para ele se sentir ainda pior do que ele está se sentindo? Eu não vejo vantagem nenhuma em entrar em detalhes. Então, número 1, primeiro porque eu não tenho os detalhes. Alguns detalhes eu tenho, mas eu sou vetado de dar a informação. Porque a pessoa não quer saber o que ela fez de errado. Quem quer saber o que fez de errado? Sinceramente. O paciente quer curar. Todas as pessoas querem curar os seus males. Mas elas não estão contratando ninguém para a gente falar para elas, olha, você não é uma vítima, isso é fruto de alguma coisa que você fez. No fundo é a verdade. Mas obviamente que nós não estamos aqui para passar sabão em ninguém, né? Então nós vamos entrar em um processo de liberação de entidades espirituais. Depois nós vamos procurar os traumas e as personalidades múltiplas. Cada vídeo eu vou conversando sobre o assunto. Então, quando eu entro na casa de uma pessoa e eu começo a procurar os espíritos dessa casa, eu nunca tiro menos do que 5 entidades espirituais de uma casa, qualquer casa. Aí vão dizer, mas não é possível. Sim, não é possível. Tem casos que eu já tirei 12, 13 entidades. O escritório de imobiliário foram 13 ou 14 entidades espirituais. Mas isso é excepcional? Não, não é excepcional, isso é absolutamente normal.
Isso é absolutamente normal, faz parte, faz parte. Essas entidades que são retiradas, elas não vão voltar. Por que elas não vão voltar? Algumas estão com ódio, mas quando elas se encontram no local e no respaldo que elas estão, elas compreendem que existe melhor local do que ficar te assediando. Quando tem outras que não, elas não estão com ódio, elas só estão doentes, estão chorando muito, elas estão sofrendo muito, se sentindo muito sozinhas. Essas entidades espirituais, quando elas são deslocadas para esses lugares especiais que elas vão, elas se sentem muito aliviadas. Então elas não querem voltar para sua casa também. Então é um favor de tirarem elas. Elas não são tiradas como um cachorro de rua. Elas dão graças a Deus de serem retiradas. É óbvio que eu não estou falando de entidades espirituais muito fortes e muito ruins, que são chefes de falange. Nós não estamos falando dessas entidades que existem também, né? Mas nós estamos falando de espíritos, tá? Nós estamos falando de 95%, 99% das entidades espirituais que estão assediando as casas e a alma das pessoas. Pois bem, quando eu retiro todo esse pessoal aí da casa, eu faço o mesmo trabalho para a alma da pessoa, para o perispírito da pessoa, certo? É a mesma coisa, só que esses são um pouco pior, porque eles estão, de uma certa maneira, dentro da gente. Então vocês vejam bem, vocês têm os que estão fora da gente, que estão na casa, pode estar na cama, pode estar no banheiro, pode estar na sala, né, no quarto, nas escadarias, tem casa que tem escada. Então, você tem essa parte, vamos dizer assim, externa de você, e você tem a parte interna de você, né? Faz parte do processo de cura, não é nada excepcional. E não existe ninguém que vai deitar na maca e que eu vou colocar a mão acima da cabeça ou acima do tórax ou sobretudo na barriga e que eu não vou tirar a entidade. Não tem como, eu não conheço, nesses anos todos, nessas centenas, até, bom, eu já atendi mais de 2.500, 3.000 pessoas, não tem como uma pessoa deitar e eu falar assim, não, você não tem entidade nenhuma. Eu ficaria muito preocupado de não haver entidade nenhuma na pessoa. Então, é absolutamente normal e padrão nos processos de cura que eu faço de tirar essas entidades. Agora, se você me perguntar, depois que você tirar as entidades, eu estou curado? Não, você não está curado, porque isso não é suficiente para te curar. É um pouco mais complexo do que entidades espirituais que chegam na gente, ficam atrapalhando, depois a gente tira e a pessoa está livre dos males. É muito mais difícil. É por isso que o meu tratamento exige 5 sessões. Porque na primeira sessão eu faço essa asepsia. E as outras sessões, o que vai ser feito? Eu vou procurar personalidade múltipla e traumas. Atrás desses espurros todos existe uma espécie de teia de aranha, de corrente eletromagnética, daquilo que foi instalado ou que esteve ali durante todos esses anos. Não é? Então não é porque você tira o núcleo do mal que não existe toda aquela teia de aranha que vai para o seu cérebro, que vai para o seu coração, que vai para a sua garganta, que são sistemas nervosos muito importantes. Então, além de eu tirar o núcleo,
eu tenho que tirar todo, desprogramar tudo aquilo ali, vamos dizer assim, né? E reconfigurar você, te dando a liberdade de você poder se reconstruir. Imagine que você tem, por exemplo, uma entidade espiritual, ou mesmo até uma personalidade múltipla, que esteve ali durante todos esses anos. Não é porque eu retiro aquela personalidade, ou que eu retiro aquele espírito, que você está livre, porque você ainda obedece pulsos eletromagnéticos de pensamento. Ou seja, você tem o quê? Você tem a lembrança de tudo que você fez durante esse tempo todo. Não é difícil de entender isso. Então, para eu poder te dar todo uma possibilidade, uma condição para que você, de uma certa maneira, pare de pensar ou pare de agir por consequência de lembrança, leva um tempo. Mas com a reconfiguração, com o desmantelamento do programa que foi instalado, a gente consegue isso de uma maneira muito mais fácil, muito mais natural. Né? Muito mais natural. Então é óbvio que depois de fazer os devidos expurgos, pode ser de entidade espiritual, pode ser de trauma, pode ser de personalidade múltipla, eu tenho que desmantelar todos esses programas, né? Para que você tenha toda a capacidade natural de se reconstruir de maneira simples e natural, harmônica, não é? Sem influência de lembrança. Não é? Você veja bem, eu vou dar um exemplo. Digamos que você viveu uma separação muito difícil, não é? De uma separação homem-mulher, homem com homem, mulher com mulher, não importa. Uma separação de duas pessoas, onde durante aquela separação houve aquelas coisas horríveis que foram vividas juntas. Não precisam ser violentas no plano físico, mas pode ser violenta no plano verbal, e que te decepcione muito. Você vai arrastar esse sentimento durante anos. E esse sentimento vai acarretar desconforto e até nocividade para futuros relacionamentos. Você vê como é que é. O que é isso? Isso é um programa. Um programa que foi instalado através da lembrança, né, de algo que foi vivido no passado e que mesmo anos depois você ainda está lá com aquilo. E infelizmente a gente faz muito isso, né? O que a gente viveu de mal no passado, a gente ainda coloca no hoje. Agora você imagina, fazendo isso num padrão de vidas passadas, né? Isso tudo não morre facilmente. Não morre facilmente. A gente viveu alguma coisa, infelizmente a gente carrega essa coisa, né, essa experiência negativa, traumática, a gente carrega talvez para a vida inteira. Tem gente que morre com essas coisas, não consegue. Não é uma questão de perdão. Não é uma questão de perdão. Né? Sobre o perdão nós vamos falar até em outros vídeos. Mas não é uma questão de perdão, é a questão que o homem, como que eu digo, o ser humano, ele não consegue se esquecer. E por mais que ele reformule sua vida, tem coisas que ficam guardadas que ele nem sabe. Né? Então, é por isso que o trabalho que eu faço, ele não é somente para retirar o núcleo, né, para retirar o câncer do mal vivido, ou de uma experiência, ou de uma entidade espiritual. É para retirar o programa que foi instalado. Para que mesmo que a pessoa lembre, porque a lembrança não apaga, mesmo que a pessoa lembre, aquilo não afeta o coração dela, não afeta a garganta dela, não afeta o cérebro dela.
ela convive de uma maneira muito mais natural no espírito. Por isso que é importante eu fazer a reconfiguração do ser, para o desmantelamento de toda aquela teia que foi construída através do núcleo que já foi retirado. Ok? Então, quando a gente fala de espírito, de entidades espirituais, não vamos mistificar isso, não vamos considerar isso uma coisa de outro mundo, que é a coisa mais natural do mundo. Mas é natural também se desvincular dessas entidades, tanto na sua casa como você. Ok? Eu vou ficar por aqui, sempre tomando cuidado para que os vídeos não sejam tão longos. Muito obrigado.